Muito bem, gente. Então, vamos seguindo aqui na nossa disciplina de atenção farmacêutica. Nós já tivemos aí, né, três aulas, né, com conteúdos onde, na primeira aula, eu passei para vocês um pouquinho da questão da introdução da atenção farmacêutica, um pouco do histórico da atenção farmacêutica no mundo e também no Brasil, né, a importância dessa atenção farmacêutica, também aí do ponto de vista da questão da saúde integrada, né, da questão multidisciplinar, da participação do farmacêutico mesmo como um agente de saúde. Passei também para vocês aí sobre protocolo de atenção farmacêutica e coloquei um protocolo que eu particularmente trabalho, que é o método DADER, né, que é um método do protocolo de atenção farmacêutica e acompanhamento farmacoterapêutico que foi desenvolvido pelos farmacêuticos da Universidade de Granada, na Espanha, onde lá são falados os PRMs, né, os problemas relacionados ao uso de medicamentos, ou resultados negativos associados ao uso de medicamentos. E eu também coloquei aí para vocês, na aula anterior também, a questão também dessa relação dos protocolos de atenção farmacêutica e a questão da parte da anamnese, que é extremamente fundamental, né? Uma boa anamnese é totalmente determinante numa boa avaliação clínica e medicamentosa de um paciente. Coloquei também para vocês um vídeo, né, que mostra a importância da atenção farmacêutica em pacientes aí na área de oncologia. Esse vídeo mais para que vocês vejam que existem muitas áreas de atuação na questão aí da atenção farmacêutica, e a oncologia é uma área bastante interessante, né, uma área em ascensão, é uma área que tem também uma carência de profissionais especializados aí nessa área. Assim como a oncologia, existem várias outras áreas que dentro do ambiente hospitalar irão contratar farmacêuticos clínicos para a promoção da prática da atenção farmacêutica. Na aula de hoje, eu quero já dar um primeiro caso para que nós possamos promover a aplicabilidade da atenção farmacêutica. Eu intitulei essa aula como a atenção farmacêutica na prática. Então, nós temos aqui um caso clínico, né, que eu chamo de caso clínico 1, tem um paciente com as iniciais CAS, ele tem 46 anos, ele é um homem, ele vai ao pronto-socorro queixando-se de fortes dores de cabeça, formigamento no braço esquerdo e dores no peito. E o paciente diz também que nos últimos meses anda muito estressado em virtude de problemas financeiros. Diz não dormir bem à noite e anda fazendo muito consumo de bebida alcoólica e cigarro. Relata também não fazer nenhuma atividade física. Então, nós temos aqui uma pequena anamnese desse paciente, né? Então, primeiro ponto, uma faixa etária, que já é uma faixa etária que pode começar a iniciar o risco de algumas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente aí diabetes, hipertensão arterial. É um homem, né, que tem, na sua grande maioria, uma tendência menor a procurar o atendimento médico, e quando procura é porque realmente apresenta um problema bastante grave, né? E as queixas que são importantes, né? Então percebo que são dores de cabeça, formigamento no braço esquerdo e dores no peito. Então tudo isso dá um grande indício de que provavelmente esse paciente esteja com um quadro de hipertensão arterial e com grande possibilidade dele estar passando por um processo de infarto agudo do miocárdio. O que é importante também para que nós possamos correlacionar nessa anamnese, né? O paciente num estado de estresse bastante severo, por questões financeiras, um paciente com quadro de insônia, e também o paciente aí por conta de todos os problemas aumentando bastante, de maneira expressiva, o consumo de bebida alcoólica e cigarro, além de tudo um paciente sedentário. Então, existem diversos fatores etiológicos para o desenvolvimento de uma doença crônica não transmissível, como, por exemplo, um quadro de hipertensão arterial, e uma possibilidade dessa hipertensão muito severa estar colocando o paciente no quadro de infarto, e existe o relato de sintomas que são bastante importantes para que se tenha uma boa interpretação clínica desse paciente. Então, quais são os fatores etiológicos que pesam? O fator idade, como eu já comentei, porque entra numa faixa etária que começa a apresentar um risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
sobretudo as não transmissíveis, o tabagismo, que sempre é um fator negativo, né, para a questão dessas doenças, a bebida alcoólica, que também é um fator negativo, uma vez que a bebida alcoólica pode trazer a dependência, e também uma vez esse paciente precisando utilizar medicamentos de uso contínuo, a bebida alcoólica seguramente será um fator importante em termos de interação com as medicações. Um paciente com inatividade física, ou seja, sedentário, que só potencializa todos os riscos que ele já manifesta, e o indivíduo com quadro de estresse aí bastante severo, que é um fator etiológico bastante importante. Tá? Então, em cima de todos esses elementos, nós podemos também lembrar aqui de assuntos que nós já trabalhamos até em anos anteriores. Quando nós falamos em estresse, nós falamos de uma grande ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Então, nós estamos falando aí de um aumento da produção bastante expressiva dos níveis da noradrenalina. E a gente sabe que o excesso de noradrenalina ela pode estar totalmente associada a um quadro de elevação da pressão arterial, e uma pressão arterial bastante severa pode estar associada a um quadro de infarto agudo do miocárdio. O que nós precisamos também lembrar, dentro dos conceitos que nós já vimos, que esta noradrenalina ela pode atuar, por exemplo, lá no músculo cardíaco, e lá no músculo cardíaco ela atuará como agonista do receptor beta-1, onde ela vai promover uma elevação da força e uma elevação da frequência cardíacas, portanto, uma elevação do débito cardíaco, o que coloca o paciente num quadro de taquicardia, e isso pode levar o paciente a ter um aumento da pressão arterial. Nós sabemos também que o excesso da noradrenalina pode atuar lá no vaso sanguíneo, onde vai acoplar-se ao receptor alfa-1, presente lá na musculatura lisa do vaso. Isso vai promover um quadro de vasoconstrição, e essa vasoconstrição terá como consequência um aumento da resistência vascular periférica e, portanto, uma elevação da pressão arterial. Nós sabemos também que o excesso da noradrenalina pode chegar até os rins e ativar os receptores beta-2 presentes nos rins, elevando de maneira bastante exacerbada a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, promovendo uma maior retenção de sódio e de água, e, portanto, isso pode promover uma elevação dos valores da pressão arterial. Então, veja que o fator estresse, com a ativação do sistema nervoso simpático, é um elemento bastante expressivo para que nós possamos compreender o quadro clínico desse paciente. Uma vez que esse paciente ele apresenta elevação de pressão arterial por 3 diferentes elementos e apresenta um quadro de vasoconstrição, nós temos que lembrar também que para o músculo cardíaco, nós temos uma circulação chegando através do vaso sanguíneo e também saindo através desse vaso sanguíneo. Agora, se nós temos um paciente que, ao invés de ter um vaso no diâmetro normal, ele está no processo de vasoconstrição, então nós temos uma redução do fluxo de sangue chegando até esse músculo cardíaco, portanto, um menor abastecimento em termos de nutrição para esse músculo cardíaco, menor volume de sangue, menor volume de água, menor taxa de oxigênio, o que pode trazer como consequência uma lesão cardíaca, e esta lesão cardíaca pode colocar o paciente num quadro de infarto agudo do miocárdio. E justamente uma das queixas que esse paciente apresenta é um formigamento no braço esquerdo. Então, pegando a região do paciente aqui, onde está o músculo cardíaco, migrando para o braço esquerdo, esse processo circulatório que está comprometido, então nós temos um sintoma que é bem característico, pegando a região mais próxima ao músculo cardíaco, e aí o paciente apresentando esse formigamento aqui no braço esquerdo. Percebam, então, que através do estresse, nós podemos explicar todos os sintomas e as queixas que o paciente vai apresentando, e nós sabemos que o fator idade, sedentarismo, bebida alcoólica e tabagismo são fatores etiológicos que potencializam ainda mais todo esse quadro clínico de risco que o paciente apresenta nesse momento. Então, sabendo desta condição fisiopatológica desse paciente, ele foi internado e ele foi submetido a uma prescrição médica hospitalar. Imediatamente foi colocado um soro fisiológico nele, 40 gotas por minuto. Então, esse soro
em 40 gotas por minuto, um frasco de 1 litro vai demorar mais ou menos 8 horas para correr. Foi passado também um comprimido sublingual de isosorbida. A isosorbida é um fármaco vasodilatador coronariano. Então, nós sabemos que um dos problemas do paciente é uma vasoconstrição e, portanto, uma redução de fluxo sanguíneo para abastecer o músculo cardíaco. A ideia da isosorbida é que, através dessa vasodilatação, eu passe a ter um maior fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Então, abastecendo melhor o músculo cardíaco, eu reduzo aquelas lesões que vêm acontecendo e começo a reduzir essa questão da gravidade do infarto que ele vem apresentando. E, além de tudo, nós sabemos que um processo de vasodilatação vai promover uma redução da resistência vascular periférica, e a gente sabe que a fórmula da pressão arterial, que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, e quando eu reduzo essa EVP, que é a vasodilatação, eu automaticamente acabo promovendo uma redução dos valores da pressão arterial. Nós sabemos também que, pelo histórico do paciente, o estresse, a situação que eu coloco em estresse é justamente essa questão dos problemas financeiros que ele vem apresentando. Então, ele apresenta uma alteração importante do quadro psiquiátrico. Então, o médico prescreve um diazepam, que é um fármaco da classe aí dos benzodiazepínicos, que vai atuar lá como um agonista do receptor do GABA e que vai promover uma redução da ansiedade desse paciente e vai promover a indução do sono nesse paciente. Então, nós temos aí uma medicação para segurar aquela alteração emocional, sobretudo, segurar aquela hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático e fazer com que o paciente tenha, com isso, uma boa noite de sono. Então, paciente medicado, lá no âmbito hospitalar, teve uma melhora, teve alta hospitalar, e aí ele acabou recebendo para o tratamento contínuo esta prescrição. Uma primeira medicação, que é a prazosina, um comprimido de 2 miligramas a cada 12 horas, e uma segunda medicação, que é o diazepam de 5 miligramas. Então, manteve o diazepam que estava sendo utilizado no hospital, que é o ansiolítico, e adicionou aqui a prazosina, que é um fármaco antihipertensivo. Nós já vimos lá no ano passado que a prazosina, para ser um fármaco antihipertensivo, ela atua como um antagonista de receptor de membrana alfa-1. E como um antagonista de receptor de membrana alfa-1, ela vai promover uma vasodilatação, e através desta vasodilatação, ela vai promover, então, uma queda da resistência vascular periférica e, portanto, ela vai promover uma redução dos valores da pressão arterial. Após o início do uso, o paciente, então, apresenta um valor de pressão de 120 por 80, que é um valor considerado aí normal, e ele também tem essa questão da melhora do sono noturno mantida. Então, o paciente, após a alta e com essas medicações, ele se mantém bem clinicamente. Bom, então vamos aplicar o método Dader, que nós vimos lá numa aula anterior, com relação a essas medicações que ele vem utilizando agora após a alta hospitalar. Lembrando que o método Dader, ainda no segundo consenso, trabalha com os PRMs, que são os problemas relacionados aos medicamentos, que são divididos em 3 áreas: necessidade, efetividade e segurança. Então, a pergunta é: o medicamento ele é necessário? O medicamento está sendo efetivo? O medicamento ele é seguro? O terceiro consenso de Granada trabalha com o RNM. Então, aqui nós vamos colocar tanto o PRM quanto o RNM. Tá? Então, tanto faz se eu utilizar PRM ou RNM, eu estarei colocando, estará correta a informação, e aí vai ficar a critério de cada um, se vai preferir trabalhar com o segundo consenso que fala de PRM ou o terceiro consenso que fala de RNM. Então, o Dader preconiza para que cada medicação sejam feitas essas 3 perguntas para saber se tem ou não o PRM ou o RNM. E a partir do momento em que vier uma negativa na pergunta, isso significa que ali eu posso ter um PRM ou RNM. Então, lá na aula anterior, recordem lá na aula anterior, que nós citamos alguns exemplos de casos clínicos de pacientes que apresentavam um problema relacionado ao uso de medicamento. Vamos aplicar aqui. O paciente ele está usando a prazosina de 2 miligramas pela via oral 2 vezes ao dia, uma medicação prescrita pelo médico, um vasodilatador antagonista de receptor alfa-1,
para tratar a hipertensão arterial. Então, vamos perguntar, a prazosina, ela é um medicamento necessário? Sim, ela é um medicamento necessário porque o paciente ele é hipertenso diagnosticado e o paciente tem a prescrição médica da prazosina. A prazosina, ela é um medicamento efetivo? Sim, a prazosina é um medicamento efetivo, porque com o uso da prazosina, a pressão do paciente está no valor normal de 120 por 80 milímetros por mercúrio. A prazosina é um medicamento seguro? Nós não temos, após o início do uso da medicação, ou das medicações, aí, que são duas, nenhuma queixa do paciente. Então, ele não manifesta nenhum efeito colateral ou reação adversa a qualquer uma das medicações. Então, sim, a prazosina é um medicamento seguro. Então, para a prazosina, não existem PRMs e nem RNMs. Vamos pensar no diazepam. O diazepam é um medicamento necessário? Sim, ele é um medicamento necessário, porque o paciente tem uma questão de insônia e ansiedade, um fator emocional, e houve uma prescrição médica também, porque há um diagnóstico desse problema. O diazepam é um medicamento efetivo? Sim, o diazepam tem mantido essa melhora de sono noturna do paciente. O diazepam é um medicamento seguro? Sim, porque eu não tenho paciente reclamando de nada que possa representar um efeito colateral ou reação adversa relacionada ao diazepam. Então, aqui nesse caso, tanto para a prazosina quanto para o diazepam, não tem nem PRM e não tem RMM. Tá? Bem, vamos seguindo aqui a situação clínica. Após um mês, o paciente procura a farmácia com um quadro de coriza ou congestão nasal. Nós sabemos que a coriza ou congestão nasal, ela se trata de um processo de vasodilatação lá na região nasal. Então, lá na região nasal, nós teremos aqui a cavidade nasal e aqui nós temos o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, por algum motivo, ele se dilata e quando ele tem vasodilatação, eu tenho um vaso que está mais permeável, então isso aumenta a permeabilidade desse vaso. Portanto, um vaso mais permeável favorece, então, o extravasamento de líquido. Então, eu tenho um aumento do extravasamento de líquidos nesse caso. E, portanto, com extravasamento de líquido, começa a ter a coriza ou a congestão nasal. Quer dizer, para ter coriza, que é justamente isso que vem, entre aspas, gotejando do nariz do paciente, é porque ele tem um quadro de congestão nasal aqui. E aí, na farmácia, por conta desse problema, foi prescrito para o paciente uma caixa de Naldecon, que é a marca comercial, que tem o paracetamol, que é um analgésico e antitérmico, e contém cloridrato de fenilefrina. Se nós lembrarmos lá do ano passado, a fenilefrina ela é um fármaco agonista de receptor de membrana alfa-1. E todo agonista de receptor de membrana alfa-1 promove um processo de vasoconstrição. E esse processo de vasoconstrição vai reduzir a permeabilidade vascular. Nós vamos no caminho contrário do que estava acontecendo aqui. E, portanto, vai reduzir o extravasamento de líquido, e reduzindo o extravasamento de líquido, consequentemente, eu tenho redução da congestão nasal e eu tenho também a redução do quadro de coriza. Tá? Mas o paciente, após o início do uso da medicação, ele tem uma melhora do quadro de coriza, mas ele começa a se queixar de dor de cabeça, a pressão dele está a 150 por 90 e o sono noturno continua normal, sem qualquer tipo de alteração. Então, agora eu passo a ter um quadro que é a melhora da questão clínica, mais duas queixas, uma queixa desse paciente, que é a dor de cabeça. Então, dor de cabeça é a queixa do paciente, na hora que vai aferir a pressão ela está alterada, está elevada, 150 por 90, que provavelmente está associado justamente a essa queixa aí da dor de cabeça desse paciente. Bom, nós sabemos que o agonista alfa-1 ele é um vasoconstritor e ele pode tratar esse quadro de coriza. Mas esse mesmo agonista alfa-1, através dessa vasoconstrição, como é uma medicação administrada pela via oral e tem uma ação sistêmica, esta medicação, pela vasoconstrição, vai promover uma vasoconstrição sistêmica, portanto, um aumento da resistência vascular periférica, e isso acaba elevando os valores de pressão arterial. Então, essa pressão que até então vinha normal com o tratamento,
ela aumentou justamente por conta do uso da fenilefrina, e esse aumento se dá devido a esse mecanismo da fenilefrina, e a dor de cabeça se dá por conta da fenilefrina, que acaba elevando a pressão arterial desse paciente. Então, vamos aplicar o DADER para a fenilefrina. Fenilefrina é um medicamento necessário? Sim, porque o paciente ele tem um quadro de coriza e congestão nasal. A fenilefrina é um medicamento efetivo? Sim, porque após o uso, nós observamos aqui que houve a melhora do processo da congestão nasal. A fenilefrina é um medicamento seguro? Não. Não por quê? Porque a fenilefrina acaba promovendo uma elevação dos valores da pressão arterial, manifestando a queixa de dor de cabeça. Então, não é um medicamento seguro. Bem, essa não segurança ou essa insegurança, ela pode ser no PRM5, onde o paciente tem um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa da medicação, ou seja, não quantitativa é dizer que isso não tem a ver com a quantidade do medicamento que vem sendo utilizado, não tem a ver com a dose, com a posologia, não tem a ver com os 20 miligramas da fenilefrina, por exemplo, uma vez ao dia, ou 2 ou 3 vezes ao dia, mas tem a ver com o mecanismo de ação dessa medicação. Ou um PRM6, onde o paciente tem um problema de saúde por uma insegurança quantitativa da medicação. O problema está na quantidade utilizada. Aquela quantidade está muito acima dos valores considerados normais e por isso vem trazendo um problema. No caso aqui, a fenilefrina ela está sendo utilizada numa dose terapêutica, numa faixa terapêutica aceitável. Então não há uma quantidade acima do normal. Mas o fato dela ser um fármaco agonista alfa-1, promovendo o aumento da RVP e uma elevação da pressão arterial, isso aqui tem a ver com o mecanismo farmacológico da própria fenilefrina. Então, se nós temos aqui uma elevação da pressão que é uma não segurança ou uma insegurança, que não tem a ver com a quantidade, é uma insegurança não quantitativa. Então, nós temos aqui, na verdade, um PRM5, o paciente tem um problema de saúde, que é a dor de cabeça e elevação da pressão arterial, por uma insegurança não quantitativa, ou seja, devido ao mecanismo de ação daquele fármaco, ou eu posso ter a mesma coisa, que o paciente ele tem um RMM, um resultado negativo associado à medicação, devido a uma insegurança não quantitativa da fenilefrina, ou seja, devido ao mecanismo de ação da fenilefrina. Muitas pessoas que trabalham com o DADER preferem usar o RMM para não ter que ficar decorando o que significa PRM 1, 2, 3, 4, 5. Pelo RMM fica mais fácil. Eu já vejo que é uma insegurança que tem a ver com o mecanismo, uma insegurança não quantitativa, que é um RMM. Então, mais fácil para classificar. Bem, nós temos ainda a possibilidade de aplicar alguns conceitos que nós estamos trabalhando hoje lá na disciplina de bases da farmacologia clínica. Porque o que nós temos hoje aqui? Nós temos um paciente que tem lá o uso da medicação, que é a prazosina. E a gente sabe que essa medicação ela vai atuar lá no vaso sanguíneo. Nós sabemos que lá no vaso sanguíneo existe um receptor de membrana alfa-1, onde a prazosina acopla-se como um antagonista desse receptor alfa-1, e lembra que todo antagonista é aquele fármaco que tem afinidade ao receptor, por isso que ele se acopla, e ele tem uma eficácia ou atividade intrínseca nula, ou seja, de valor numérico zero. Então, quando a prazosina acopla, a eficácia aqui é nula, isso significa que está promovendo um bloqueio de qualquer sinalização intracelular. E o bloqueio ocorre justamente porque ela deslocou daqui a noradrenalina, que é, na verdade, o agonista que estava ali. Uma vez que ela bloqueou, não há sinalização intracelular chegando até aquela célula, e, portanto, nós teremos como consequência uma vasodilatação e, portanto, uma queda da RVP e, portanto, uma redução dos valores da pressão arterial. Porém, para este paciente, foi administrada uma medicação que é a fenilefrina. A fenilefrina que eu estou colocando aqui na forma de triângulo, essa fenilefrina administrada pela via oral, ela é um agonista total de receptor alfa-1, ou seja, como agonista total,
ela tem a afinidade ao receptor, por isso que ela se acopla, e ela tem uma eficácia ou atividade intrínseca que é positiva, no valor mais um, que é o máximo que eu posso ter de estímulo naquele receptor. Então, agonista total ou agonista pleno. Essa fenilefrina vai tentar competir contra a prazosina. Quem é que vai vencer essa competição? Quem estiver em maior quantidade, quem estiver em maior concentração. Nós sabemos que a fenilefrina está em maior concentração porque a resposta que está predominando é da fenilefrina. Como agonista alfa-1, ela promoveu uma vasoconstrição. Nessa vasoconstrição, ela reduziu a permeabilidade vascular, portanto, ela reduziu o extravasamento de líquido e, portanto, ela reduziu a congestão nasal e ela também reduziu, como consequência, a coriza, porque o paciente melhorou. Mas eu sei que essa vasoconstrição aumentou a resistência vascular periférica e elevou a pressão arterial, que é manifestada através do valor da pressão que está mais alta e também através da dor de cabeça que esse paciente manifesta. Então, está predominando a fenilefrina. Então, ela chegou em maior concentração e agora eu passo a ter essa situação. Lá no receptor, quem predomina é a fenilefrina. Ela é quem predomina sobre o receptor. Como agonista total, ela está estimulando ao máximo o receptor. E a consequência é que nós teremos toda essa resposta aqui de vasoconstrição e é como consequência um efeito terapêutico e também um efeito colateral aí desta medicação. Nós precisamos lembrar também de conceitos que nós vimos lá na base da farmacologia clínica, porque agora eu tenho um agonista versus um antagonista brigando pelo mesmo espaço, brigando pelo mesmo receptor de membrana. Eu tenho lá um receptor de membrana alfa-1, que é um receptor que quer ser ocupado tanto pelo agonista quanto pelo antagonista. Então, eles têm respostas antagônicas. O que eu tenho aqui, então? Um conceito de antagonismo competitivo. E no caso aqui, vai vencer quem estiver em maior concentração. Portanto, isso é reversível. Pode ser que nesse momento a fenilefrina predomine, mas daqui a pouco a concentração dela vai diminuindo pelo fato de ser metabolizada e a prazosina pode estar numa concentração maior, ocupar o receptor e a pressão passar a reduzir o seu valor. Então, nós temos aqui o conceito de antagonismo competitivo reversível, que é aquele gráfico que nós temos lá aqui a concentração do agonista, que cresce à medida que eu caminho para a direita. Aqui a fração de receptores ocupados, né, de acordo com a concentração do agonista. Então, se eu tiver no primeiro momento um agonista, ele vai numa concentração mais baixa ter uma ocupação máxima de receptores, mas a partir do momento que eu passo a ter uma concentração do antagonista, que eu chamo aqui de concentração 1, a presença dele faz com que ele ocupe o espaço do receptor e para que o agonista passe a ter o efeito esperado, ele precisa ter uma concentração maior do que ele tinha antes. Então, migrou para a direita, aumentou a concentração para deslocar esse antagonista e ocupar o máximo de fração de receptores que estão disponíveis ali naquele momento. Tá? Então, eu fecho aqui com vocês esta primeira aula mostrando um caso clínico e a prática da atenção farmacêutica, né? Correlacionando também com conceitos relacionados à farmacologia, né? As bases farmacológicas que nós vimos lá no ano anterior e também agora as bases da farmacologia clínica, que são assuntos que nós estamos começando a ver agora também nessa disciplina. Então, eu finalizo aqui essa nossa aula, né, esse primeiro caso aí relacionado à prática da atenção farmacêutica. Obrigado aí pela atenção de todos, um abraço.